Exercício 173, item K. Então, resolver esta dupla desigualdade. Menos 2 menor ou igual a x2 mais 1 sobre x2 menos 1, menor do que 1. Bem, uma dupla desigualdade, na verdade, é um sistema de inequações. Eu tenho aqui uma primeira inequação e eu tenho aqui uma segunda inequação. Queremos encontrar os valores de x que satisfaçam a ambas as inequações. Então vamos lá. Primeira inequação, menos 2 menor ou igual a x2 mais 1 sobre x2 menos 1. E a segunda inequação, x2 mais 1 sobre x2 menos 1 menor do que 1. Como vimos anteriormente, temos que resolver cada inequação separadamente, achar o conjunto solução de cada uma delas, chamando aqui conjunto solução da primeira de S1, conjunto solução da segunda de S2, e depois então fazendo a intersecção entre os dois conjuntos soluções. Então vamos aqui escrever a primeira inequação. Observem aqui, por conveniência, eu escrevi, lendo da direita para a esquerda, x2 mais 1 sobre x2 menos 1 maior ou igual a menos 2. Vejamos, temos aqui nessa inequação uma inequação fracionária. Lembramos que eu não posso aqui eliminar denominador, não posso multiplicar em cruz. O que eu tenho que fazer é o quê? Jogar o 2 para o primeiro membro e tentar então recair numa equação do tipo quociente. Então aqui reduzindo ao mesmo denominador, x2 menos 1, fazendo aqui as continhas, recaímos então nessa inequação tipo quociente. 3x2 menos 1 sobre x2 menos 1 maior ou igual a 0. Vejam, aqui eu preciso resolver, eu preciso elaborar o quadro de sinais, porque é uma inequação do tipo quociente. Eu só posso elaborar o quadro de sinais, eu preciso elaborar o quadro de sinais para estudar os sinais da fração. Então vamos lá, numerador vou chamar de y1, denominador de y2, vou achar as raízes aqui do y1, igualando a 0, temos x ao quadrado igual a 1/3, x igual a mais ou menos 1 sobre raiz quadrada de 3. Racionalizando, x igual a mais ou menos raiz quadrada de 3 sobre 3. No denominador vou igualar a 0, encontramos x igual a mais ou menos 1. Bem, então elaborando aqui o quadro de sinais, observem, eu vou fazer diretamente aqui os sinais de cada função. Claro que o aluno não precisa fazer de cabeça, ele pode aqui fazer o gráfico de cada função, e elaborar aqui o gráfico separadamente para cada uma delas. Então, y1, que é o numerador, as raízes são menos raiz de 3 sobre 3 e mais raiz de 3 sobre 3. Uma observação, eu coloquei aqui os valores de x em ordem crescente. Portanto, eu preciso saber, preciso ter uma ideia de quanto vale raiz de 3 sobre 3, para saber se é maior que menos 1 ou menor que menos 1. Eu não posso misturar aqui os valores, eu sou obrigado a colocá-los em ordem crescente. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 vale aproximadamente 1,7, dividido por 3 vai dar 0,5, entre 0,5 e 0,6. Portanto, aqui eu teria menos 0,5, aqui mais 0,5, e menos 0,5 é um valor maior do que menos 1. Então, a ordem aqui que foram colocados os valores está correta. Aqui 0,5 é um valor menor do que 1. Voltando então aos sinais do y1, as raízes são menos raiz de 3 e mais raiz de menos raiz de 3 sobre 3 e mais raiz de 3 sobre 3. No intervalo das raízes o y é negativo, fora do intervalo das raízes o y é positivo. Imaginando, claro, o gráfico aqui, a parábola com concavidade voltada para cima, porque o a é positivo. O y2, já colocando aqui os sinais, a mesma coisa, o y2, o gráfico é de uma função polinomial do segundo grau, é uma parábola
com A positivo, portanto com cavidade voltada para cima, entre as raízes que são menos 1 e 1, aqui entre as raízes o y é negativo, fora do intervalo das raízes o y é positivo. E os sinais da fração, então, y1 sobre y2, né, e lembrando que aqui eu preciso tomar cuidado com os sinais do denominador, que são mais 1 e menos 1. Então aqui mais 1 e menos 1, a fração não existe, né? E para x igual a menos raiz de 3 sobre 3, ou x igual a mais raiz de 3 sobre 3, o y1 sobre y2, a fração vale zero. Porque são as raízes do numerador. Se o y for zero, a fração vale zero. Bem, eu quero que essa fração seja o quê? Maior ou igual a zero. E ela é maior ou igual a zero nesses três intervalos. Aqui eu não incluo o valor 1 e menos 1, que são os valores que anulam o denominador, mas eu incluo as raízes do numerador. Então, está aqui o conjunto de solução. X pertence a R, então x menor que menos 1, ou x no intervalo entre menos raiz de 3 sobre 3 e mais raiz de 3 sobre 3, ou x maior do que 1. Muito bom. Vamos então agora à resolução da segunda inequação. Eu vou aqui pegar a segunda inequação e vou escrever na página. Da mesma maneira, eu vou jogar o 1 aqui para o primeiro membro, reduzir aqui ao mesmo denominador, fazer as continhas lá no numerador, chegaremos então a 2 sobre x2 menos 1 menor do que zero. Então, chamando lá o numerador de y1, o denominador de y2, observemos o seguinte, o numerador é uma função constante, o y vale 2. Ora, como eu estou querendo estudar os sinais do y1, eu já sei os sinais do y1, ele é positivo, ele vale 2 sempre, para qualquer valor de x. Né? Então, y1 não existe em raízes, é uma função constante, eu lembro que o gráfico é uma reta paralela ao eixo x. O y2, sim, eu preciso estudar os sinais igual a zero e eu sei que as raízes são mais 1 e menos 1. Então vamos lá para o quadro de sinais. Veja, ainda é o quadro de sinais da segunda inequação. Por que eu preciso fazer o quadro de sinais? Porque é uma inequação tipo quociente. Então vamos lá. O y1, como vimos, ele vale 2, ele é sempre positivo. O y2, as raízes são menos 1 e 1. Né? Então aqui menos 1 e 1. No intervalo, o gráfico é uma parábola, né? O A é positivo com cavidade voltada para cima. No intervalo das raízes o y é negativo, fora do intervalo das raízes o y é positivo. E finalmente a fração. Né? Então aqui estão os sinais da fração. Cuidado com os sinais, as raízes do denominador, né, que são menos 1 e 1. Né, nesses valores a fração não existe. E temos então o conjunto solução da segunda inequação. Como eu quero a fração negativa é negativa exatamente aqui nesse intervalo entre menos 1 e 1. Então S2, x pertence a R, tal que menos 1 menor que x menor que 1. Bem, eu tenho o conjunto de solução da primeira inequação, que está na página anterior, e o conjunto de solução da segunda inequação. Escrevendo aqui todos os valores que nos interessam, né, da primeira inequação e da segunda, que são menos 1, 1, menos raiz de 3 sobre 3 e mais raiz de 3 sobre 3. Reparem que o que eu vou colocar aqui agora é a solução S1, a solução S2 e fazer a intersecção. Agora é a intersecção das duas inequações e não mais um quadro de sinais. Então vejamos, S1 copiado lá da página anterior, S2 que eu vejo aqui em cima, e a intersecção que é exatamente esse intervalo entre menos raiz de 3 sobre 3 e mais raiz de 3 sobre 3, incluindo também aqui as duas extremidades. Então pronto, temos aí o conjunto solução dessa inequação, que é o intervalo entre menos raiz de 3 sobre 3 e mais raiz de 3 sobre 3.